Será que dessa vez vai ser o fim do corretor de plano de saúde? Não sei se você viu, mas a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar no Brasil, ela soltou uma consulta pública agora no final de 2024 e também no início de 2025, onde ela colocou lá que passaria a ser obrigatório que toda operadora de saúde tivesse vendas online, ou seja, que fosse a venda direta para o cliente final. E você, corretor de seguros, como fica nessa história? Isso te preocupa? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Então vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar aí sobre essa polêmica que vem rondando o mercado, né? E sim, a ANS, ela soltou aí uma consulta pública onde ela colocava, entre outras coisas, que passaria aí a ser obrigatório que toda operadora de saúde passasse a ter uma venda online, ou seja, toda operadora tem que vender os próprios planos, independente de querer ou não. Por quê? Ali ela coloca como obrigatório e não que elas podem. Porque quando diz que pode, ela pode querer ou não. E lá ela colocou, ó, passaria a ser obrigatório. Mas detalhe, isso ainda não é uma resolução normativa, isso ainda não é lei. O que aconteceu foi uma consulta pública onde várias pessoas ali podem dar as suas opiniões. A ANS, ela coleta todas essas informações, ela traz isso para dentro de casa, faz um estudo para ver se faz sentido ou não, e aí ela pode transformar isso numa obrigatoriedade para as operadoras ou não. E isso pode demorar aí muitas vezes alguns meses, quiçá até ano, para virar regulamentação ou, de repente, abrir mão daquele quesito ali. Mas o que me causou ali uma pulguinha atrás da orelha, uma preocupação, foi que ela colocou ali que o objetivo disso seria mitigar a seleção de risco e fazer com que o mercado funcione de forma mais competitiva e mais transparente, trazendo comodidade e capacitação para que o cliente final pudesse fazer os comparativos. Aí eu fiquei pensando, será realmente que o cliente final sozinho vai ter a capacidade inicial? Porque depois, se ele estudar, óbvio que ele vai poder aprender. Mas se ele ainda é leigo, será que ele vai conseguir ter todas as informações que são necessárias para a tomada de decisão? Vamos pensar aqui, corretor. Um cliente PME, por exemplo, ou até mesmo empresarial, que vai tomar a decisão ali de colocar um contrato onde os funcionários vão ser contributários, ou seja, o funcionário paga parte do plano. Será que o cliente vai saber que, colocando isso para dentro de casa, ele assume uma responsabilidade para, mesmo depois que o cliente for demitido, ter o direito ao plano? Se não for um corretor para passar essa informação para ele, será que o cliente vai conseguir, por exemplo, isso? Mas aqui eu falei um exemplo que cita ali a Lei 9656. Mas quantos outros pontos são importantes e relevantes dentro da tomada de decisão de uma compra de um plano de saúde? Então, eu me pergunto, será que toda operadora ter o site vai resolver o problema do cliente? Mas o ponto é, a gente não pode parar nessa análise superficial ali do que aconteceu. A gente tem que ir além e analisar, por exemplo, alguns pontos, que é... Cláudia, o corretor como fica nessa situação? A verdade é que enquanto a ANS não falar assim, olha, o corretor, o agente de vendas não pode comercializar, somente as operadoras é que vão fazer a venda do plano de saúde. Então, a nossa profissão ainda continua ok, porque aí vai ser o cliente a tomar a decisão de querer contratar direto ou querer contratar através de um corretor de seguros, tendo todo aí o apoio e amparo que o corretor dá. Inclusive, esses dias eu fui ali num podcast do EDA Show, quem é aqui de saúde deve conhecer o EDA, e uma das perguntas que vieram ali no meio do podcast de uma pessoa que estava assistindo era justamente a minha opinião sobre isso. E ali, resumidamente, porque ali eu não tenho tanto tempo, né? Até foi um dos motivos
pelo qual me veio o start de estar gravando esse vídeo para você, perguntaram lá a minha opinião. E a verdade, gente, é que eu não tenho medo de concorrência. Eu acho que existe mercado para todo mundo. O fato da operadora poder vender sozinha, isso não vai fazer com que o corretor necessariamente venda mais ou venda menos. Eu ainda vou passar alguns pontos aqui para você ter essa ideia. Para você ter uma referência, hoje, 147 milhões de pessoas não têm plano de saúde, ou seja, elas não têm nada. E se você é um corretor, você pode oferecer para essas pessoas fazer a aquisição. Então, o fato da operadora ter lá o site não significa que essas 140 milhões de pessoas vão entrar no site para contratar. Eu vejo muito no formato do corretor a pessoa que faz uma venda até fria, porque ele entra em contato com o cliente, ele faz uma prospecção, ele aflora na cabeça do cliente o desejo de compra daquele plano de saúde, então ele vai estar ali fomentando o mercado para que mais pessoas queiram comprar. E vai caber às operadoras analisarem se elas querem vender por elas próprias ou se elas querem vender através do corretor. Mas tem um ponto aqui entre nós. As operadoras já não vendiam sozinhas? Se você é um corretor aí um pouco mais antenado, certamente você já viu algumas operadoras no mercado vendendo de forma online sem o intermédio do corretor. Eles criaram lá site, fazem as propagandas, só que muitas delas já abriram o canal corretor para fazer com que o corretor seja mais um canal de vendas, mais um canal de distribuição. Aí eu fico me perguntando, será que o corretor é tão ruim assim que o mercado começa online e quer depois ir para o corretor? Claro que não, corretor. As operadoras, quando começam a fazer conta, elas veem que hoje elas só remuneram os corretores pelo sucesso, ou seja, se o corretor vende, ele recebe. Se o corretor negociar 1 milhão com 1 milhão de clientes, mas não tirar a venda, a operadora não está pagando. Enquanto que se ela for fazer marketing digital, se ela for contratar um time interno para poder fazer essa negociação com o cliente, ou se o cliente for comprar só online, as operadoras vão ter um custo nessa operação. Então, o que eu vejo de movimento do mercado é, muitas vezes a empresa vem como uma insurtech, no ramo, por exemplo, seguro de automóvel. A gente vê isso em várias aconteceram no seguro de automóvel. Também, além do saúde, começam ali de forma 100% online ou parcial online, parcial time interno e depois viram a chave para o corretor. Por quê? O corretor só recebe no sucesso. Então, para a operadora, né? Pode ser que valha a pena o corretor. Só que aí, quem é que tem que ir lá na ANS? Quem é que tem que falar, olha, não coloque como obrigatório, deixe apenas como opção. Se a operadora quiser, ela vende sozinha, se não quiser, ela não vende. Aí são, na minha visão, tá? As operadoras quem tem que se manifestar junto à ANS para falar, nós como corretores podemos dar a nossa opinião? Claro que podemos, mas a gente tem que agir, ficar sempre alerta, né, nesses comitês, nessas votações aí, nesses comitês públicos, a gente tem que ficar alerta para, se em algum momento, tirar o corretor do jogo. Por enquanto, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, não houve isso. Então, corretor, eu não vejo como um risco, pelo menos por enquanto, de a nossa profissão deixar de existir. Outro ponto que foi colocado ali em pauta também era o fato de que isso traria uma redução de preço, né, para a oferta do plano de saúde. E de verdade, essa redução de preço não vai existir da forma que estão colocando. Ao meu ver, o que acontece? Só vai substituir o custo, porque hoje uma operação de marketing, uma operação online que seja de fato para vender, ela tem um custo elevado. É custo de lead, é custo de equipe de vendas, é custo de uma equipe de pós-venda, uma equipe de implantação, uma equipe de negociação com o cliente. Então, vários pontos que hoje o corretor faz, a gente
teria que trazer para dentro de casa, ali dentro da operadora. Então, ao meu ver, isso não reduziria o preço, apenas ia mudar de mãos. Ao invés de ir para o corretor de seguros, estaria indo para o Google, para o Facebook ou para uma equipe que seria contratada CLT. Na minha cabeça seria dessa forma, pensando em negócios, em empreender, em pagamento de despesas. Isso para mim seria só mudar aí o dinheiro de mão. Então isso fica aí, né, um olhar, uma reflexão em relação a esse ponto. Sobre aquele ponto de o corretor de repente fazer seleção de risco, que também vinha ali na pauta, né, que essa informação que o corretor, lá não estava explícito o que o corretor faz, mas que se fosse de forma direta, não haveria a seleção de risco, o que na minha cabeça demonstraria de forma indireta que o corretor faz isso. Mas a verdade é, o que o corretor faz? Ele analisa para poder oferecer para o cliente aquilo que faça mais sentido, porque analisar 50 operadoras de saúde para um cliente eu acho que seria inviável. Então o corretor ele pega aquela que ele veja que tem mais sentido e oferece para cliente. Talvez a ANS tenha entendido que essa análise de algumas e não de todas possa ser a seleção de risco, mas ao meu ver é o papel de uma consultoria de vendas, né? Aí a gente fala assim, Cláudia, mas você disse que o corretor ele não é consultor, ele é vendedor. Concordo e continuo afirmando com isso. O corretor, o que paga o boleto dele é a venda. Então, ele sim deixa de ser um consultor e é um vendedor. Só que isso não faz com que o corretor não seja um vendedor consultivo, que são coisas diferentes aí dentro desse nosso mercado. Você tem que fazer uma venda completa, você tem que fazer uma venda de qualidade, passando as informações. E talvez a ANS, olhando esse ponto aí de, olha, existem 50 operadoras e você ofereceu 3 para o seu cliente, você fez seleção de risco. Aí cabe um outro olhar que eu tenho sobre isso, que é assim, de repente, precisa-se de alguma regulamentação específica para que o agente, para que o vendedor, para que o corretor possa ter uma certificação habilitada pela ANS para poder comercializar? Ok, então se seguir esse caminho, eu entendo que até que pode ser algo positivo se for, né, pro melhor para o cliente final, o corretor vai, se adapta e passa a vender. Mas o que me preocupa é falar que substitui o digital substitui a pessoa, né? Não com essas palavras que foi dito lá, e que vai reduzir preço. Balela, isso não vai acontecer. E a verdade é que a gente, enquanto corretor, a gente não tem que se preocupar se a operadora também vai vender direto. Se a gente pode vender, o que a gente tem que pensar é como eu faço para vender mais, como você faz para você vender mais aí na sua corretora. E justamente pensando em te ajudar sobre isso, eu vou fazer agora, dia 24 de abril, um treinamento sobre como criar um fluxo de vendas no produto saúde e como vender 5 vezes mais. Então, se de repente faz sentido para você ter aí insights, inputs de como você pode aplicar dentro da sua corretora algumas coisas, algumas técnicas que vai fazer você vender 5 vezes mais planos de saúde, eu quero te convidar a estar comigo no dia 24. Vai ser um treinamento, um webinar, um treinamento online e gratuito. Para você se inscrever é muito simples. Aqui embaixo eu vou deixar um link, basta você ir ali se inscrever, você automaticamente já vai estar inscrito, vai receber ali todas as informações e materiais, e aí a gente se encontra dia 24 ao vivo para eu poder passar todo o treinamento e conhecimento para fazer com que você venda mais. Mas antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, me diz uma coisa, o que você acha sobre essa questão aí da ANS falar que as operadoras agora passariam a ter venda online? Você acha que realmente o corretor corre risco? Me coloca a sua visão, eu quero saber o que vocês pensam aí sobre isso. Vamos lá? Tô esperando seu comentário. E vamos junto também nesse treinamento do dia 24, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!